Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vai ser o vídeo número 2, onde as advogadas doutora Irene e a doutora Kelly vão continuar respondendo as questões que vocês fizeram lá na caixinha de perguntas do Instagram. Então, bora lá pro vídeo, não perde esse vídeo. Se você não assistiu o vídeo número 1, eu vou deixar no final desse vídeo aqui. Assiste esse aqui, depois você volta lá no primeiro vídeo e verifica todas as perguntas e respostas lá, que podem ser aí a sua dúvida também. Então, bora lá pro vídeo. Doutora, como está Portugal em 2023? É vantagem viver aí? O mundo, de uma forma geral, ele passa por um processo de transformação, né, em função da guerra. Então, tem-se a inflação, né, a guerra na Ucrânia. Então, Portugal está, sim, sofrendo um momento de inflação, de alta nos preços. O mesmo acontece com a questão da moradia, né? A demanda é muito grande e a oferta acaba sendo menor, tá? Existe, sim, esse gargalo em relação à moradia. Então, analisando, o que a gente leva em consideração? Que para uma pessoa sozinha, que ganhe na média de um salário mínimo, de fato, para viver em Portugal, ter um arrendamento e mais as despesas, né, com alimentação e todas que são necessárias, né, para a sobrevivência, realmente é mais complicado, tá? Então, a gente vê, em média, dependendo do local, por exemplo, Lisboa. Um quarto em Lisboa, às vezes, você encontra uma vaga no quarto por 500, 600 euros. Então, recebendo uma pessoa sozinha, recebendo um salário mínimo e ocupando um quarto por 600 euros, é muito complicado. Então, assim, existem nos entornos, né, das grandes cidades ofertas de moradias mais acessíveis. Para uma pessoa sozinha, ganhando um salário mínimo, é um pouco mais difícil. Mas, porém, se de repente ela residir num local que seja a oferta de moradia seja um pouco maior, porque é um pouco mais afastado da cidade. Então, se ficar num quarto provisório, por exemplo, por 250 euros, então, recebendo um salário mínimo, a gente sabe que, por mais que tenha inflação, ainda tem os custos com alimentação, eles são custos que não são tão altos, né? Obviamente, depende do padrão de vida de cada um, o que cada um venha a consumir. Talvez seja possível viver uma vida mais simples, mas, porém, em contrapartida, tem-se educação, tem segurança, tem uma saúde pública que funcione, que é de qualidade. Então, tudo isso tem que ser levado em conta também, né? As possibilidades de viver num país cosmopolita. Então, tem que se balizar. Isso depende de cada um, é muito, muito intrínseco isso, né? Então, não dá para chegar e, com base na minha experiência, cada um vai ter uma vivência. Mas, o que eu acredito, né, que um casal, por exemplo, para um casal, ambos trabalham, então já facilita muito mais. Então, eu acredito, sim, que se a gente fizer as contas, dá para viver bem um casal onde dois trabalham. Obviamente, essa questão da moradia tem que ser analisada e sempre optando por lugares um pouco mais afastados, é mais fácil, sim, de encontrar residências com custos menores, com certeza. E aí, divide-se as despesas e eu acredito, sim, que dê para viver bem. E levando em consideração, sim, o aspecto de segurança, qualidade de vida, saúde, tudo isso tem que ser pontuado. Problemas existem? Sim, em todos os lugares do mundo vão existir problemas. No Brasil, Portugal, França, então isso depende muito, né? Problemas vão existir e cabe a gente entender os tipos de problema, quais são relevantes, quais não são, e fazer essa pontuação, levar em consideração qualidade de vida, eu acho que segurança, principalmente
quem vem do Brasil sabe, né, que isso tem um peso muito forte. Eu só vou completar uma coisinha aqui, que a doutora Kelly falou, que é muito importante. O que vai mais pesar mesmo é o arrendamento. Só que a gente tem que pontuar o poder de compra, né, do dinheiro na Europa. E principalmente em Portugal, porque tem uma inflação por conta da guerra, está acontecendo isso, mas mesmo assim, uma pessoa ela come bem em Portugal com 160 euros por mês de supermercado. Então, um salário mínimo, que é 760 euros, descontando 160 euros de uma pessoa, ainda sobram 600 euros. Então, se ela morar num lugar compartilhado, por exemplo, e não pagar um aluguel sozinha, ela vai gastar mais uns 300 euros. Então, vai sobrar ainda um valor para ela poder se organizar, para depois ela fazer o reagrupamento da família dela, se ela foi primeiro com visto procura de trabalho, por exemplo, ou para juntar um dinheirinho. Então, tudo depende. Agora, se você faz um planejamento imigratório antes e vai, por exemplo, com o seu nível superior, se você tiver, ou com o seu ensino médio completo, que você chegando em Portugal pode fazer um curso profissionalizante, com sua documentação certinha, você já chega em Portugal, contrata um curso profissionalizante, que é barato, é muito mais acessível os cursos profissionalizantes, as pós-graduações e até mesmo as universidades em Portugal, o valor mensal é muito mais acessível que no Brasil. Aí você se especializa um pouquinho, você não vai mais ganhar só os 760 euros. Você já passa para 1.000 euros, 1.100 euros. Aí já muda o seu poder de compra, já muda a sua qualidade de vida. E a gente está falando de 700 euros para 1.100 euros, é um poder de compra muito grande em Portugal. Então, tudo isso tem que ser analisado. Então, um ensino médio reconhecido aqui do Brasil já abre portas em Portugal quando você está com sua documentação legalizada. Acrescentando algo a mais aqui, tem cursos aqui também em Portugal que são gratuitos e onde as pessoas ainda recebem um valor para estudar, recebe ainda subsídio alimentação para se especializar. Então é assim, são muito mais oportunidades para as pessoas, são possibilidades aí que Portugal dá, porque Portugal quer pessoas qualificadas sim para trabalhar em todos os setores aqui. Eu acho assim que só não estuda, só não se melhora mesmo quem é muito acomodado, porque oportunidades tem sim e vale a pena. E exatamente, Ana. E para poder, né, usufruir dessas oportunidades, você tem que estar com a sua autorização de residência. Tudo é um passo a passo, né? Tem que ser construído. Para chegar na sua autorização de residência, a doutora Kelly falou. Se você vai como turista, você vai ter que fazer uma manifestação de interesse. Para você chegar na sua autorização de residência, indo como turista, pode demorar 2 anos. Agora, se você faz um planejamento aqui no Brasil, então, é melhor você trabalhar muito aqui no Brasil, juntar o dinheiro e chegar com o seu visto legalizado e já ter a sua autorização de residência, do que você ficar esperando e trabalhando em serviços desgastantes. E a gente pode até fazer, às vezes, uma analogia a serviço de trabalho escravo mesmo, né? Que as pessoas são submetidas porque elas não vão ter um contrato de trabalho, então acabam sendo contratadas na irregularidade, na ilegalidade também, porque a própria empresa, o próprio patrão, ele não pode, não tem o registro desse funcionário. Então, ele vai explorar mesmo. Em muitos casos, até tem vários, que as pessoas trabalham, chegam no final da semana ou no final do mês e simplesmente não recebem. E não tem o que fazer, porque não são contratados, não tem um contrato, não tem uma prova. Então, assim, acaba sendo bem complicado, né? E, no modo geral, como a Ana falou, dos cursos gratuitos que dão subsídios para alimentação, no final das contas, será que compensa? No meu ponto de vista, compensa bastante. Tá? Para quem quer trabalhar, progredir, se esforçar, com certeza, se planejar,
vai ter uma imigração muito segura, muito próspera e muito abundante. E usufruir dos benefícios que viver em Portugal, né, estar no primeiro mundo, né, nos países, ao lado de países no primeiro mundo, de modo geral, possibilitam, né, conhecimento, educação. Eu acredito que isso vale muito a pena. E olha só, a gente não pode deixar de falar também uma coisa. 95% das pessoas que vão como turista, o emprego que elas conseguem em Portugal é na área da restauração. 95%. Porque a restauração que a gente fala é a área de alimentação. Porque a área de alimentação você vai trabalhar em qualquer restaurante, em qualquer lanchonete, você vai descascar legumes, você vai limpar o chão, você vai servir mesas. E isso são serviços que você também consegue fazer no Brasil. Só que o que acontece? Aqui no Brasil, você vai fazer com carteira de trabalho assinada. E você sabe que se acontecer alguma coisa, você vai entrar na justiça contra o seu empregador. Em Portugal, não. Você vai chegar, vai trabalhar nas mesmas condições, que é um trabalho árduo. Só que se chegar no final do mês e ele não pagar o seu salário, você não tem documentação para recorrer a ninguém para te ajudar. Então, infelizmente, a gente ainda passa por situações e escuta que pessoas, de uma forma desumana, ficou usufruindo do trabalho de um ser humano por 45 dias, por 60 dias, e não pagou um centavo para ele, por saber que ele é um imigrante legal e ele não tem como recorrer aos direitos dele. Então, assim, a gente tem que pensar bem, vale a pena passar por isso? Não é melhor você trabalhar no seu país, que seja 2 anos seguidos, na área de restaurantes, juntar o seu dinheiro ali como garçom, ou como cozinheiro, ou como ajudante, e ir com o seu documento, para depois você chegar a um novo país e recomeçar a sua vida da maneira certa, ganhando um valor certo, justo e com outros tipos de oportunidade? Então, é tudo que tem que ser analisado. E, infelizmente, muitas pessoas vendem um sonho que não é bem aquilo. Então, são poucas pessoas como a Ana que têm a seriedade de falar o que realmente acontece. Porque vender o sonho é mais fácil. Falar o que realmente acontece é mais difícil, porque as pessoas não querem ouvir e aí elas te criticam. Não é fácil, eu digo para vocês, não é simples assim viver em outro país, mas quando se vem ilegal, você não tem as portas abertas, não tem. E quando você vem já documentado, já não é fácil. Mas, gente, tem portas abertas, vocês conseguem muito mais coisas mais rápido que as outras pessoas que têm que ficar ali por anos e anos e não conseguem conquistar as suas coisas, não conseguem progredir, não conseguem evoluir, não conseguem ganhar um salário melhor, aí começa a reclamar do país. Lógico, você não fez por merecer, você veio pelo caminho mais fácil, só que não é o correto. Eu tô falando aqui, a Ana tá falando tudo. Tem que realmente fazer o correto, porque o correto vai ser muito mais fácil. Não adianta vir por aquele atalhozinho, né, que alguns brasileiros gostam, mas chegar aqui não tem jeito não, sofre. Próxima pergunta. Como é a questão de aposentadoria? Tem como transferir a minha aposentadoria do Brasil? Compensa ou não compensa? É uma pergunta também ótima, porque muita gente pergunta isso e quem pagou INSS no Brasil fica querendo saber exatamente, né? Eu posso levar o meu INSS porque eu já contribuí 15 anos, 20 anos no Brasil, como que vai ser isso lá em Portugal? Eu vou começar de novo? Existe um acordo entre Brasil e Portugal. Você pode levar, sim, o seu tempo de INSS para Portugal, para a Segurança Social de Portugal. Só que o que acontece? Tem que ser estudado caso a caso. Por quê? Porque o que você vai levar do Brasil é o seu tempo de INSS. Você não vai levar os seus valores. O Brasil não vai repassar para Portugal todos os seus descontos em folha de INSS. Então, se você contribuiu um valor alto para o INSS no Brasil, você não vai conseguir levar as suas contribuições para Portugal. Você vai levar só o seu tempo. Então, tem que ver esse detalhe. Porque
Às vezes vale mais a pena você continuar contribuindo no Brasil, porque nesse acordo entre Brasil e Portugal da Segurança Social, você pode aposentar pelos dois países. Então, isso tem que ser levado em consideração. Pode valer mais a pena você continuar contribuindo aqui no Brasil com um valor por mês que seja calculado em cima do salário mínimo brasileiro, mas você vai ter também a sua contribuição em cima do valor maior que você fazia antes. Então, você vai ter o saldo no seu INSS brasileiro. E você também continuar depois contribuindo com o seu novo trabalho em Portugal. E você vai ter as duas aposentadorias. O INSS no Brasil e a Segurança Social de Portugal. Então, você vai somar. Agora, e se você não fizer a forma e o planejamento certo, previdenciário, e você levar o seu tempo do Brasil, mas você não levou o seu saldo, e você vai aposentar só com uma aposentadoria de Portugal. Então, isso aí também é uma outra coisa que é importante a gente analisar caso a caso para ver o que é o melhor para o cliente. Lembrando que, em Portugal, o período mínimo de contribuição são 15 anos. E a pessoa pode se aposentar a partir dos 66 anos e 7 meses. Então, a maioria das pessoas que migram conseguem aposentar em Portugal e aposentar no Brasil. Pergunta número 9. Meu marido fez a autorização de residência pela CPLP. Ele consegue fazer o reagrupamento familiar para mim e para minha filha? Sim, consegue. Porém, é necessário aguardar a abertura no CEF para as vagas de reagrupamento. Então, temos a expectativa de que que o CEF abram as vagas para o reagrupamento, tá? Então, é necessário aguardar que o CEF abra essas vagas para que seja solicitado o reagrupamento da família. E, posteriormente a isso, damos entrada no visto de reagrupamento familiar. Então, a família vai, basicamente, ser autorizada a receber os mesmos moldes de autorização de residência do residente principal, de quem vai solicitar esse reagrupamento. Basicamente isso. Mas o ponto principal é ter que aguardar o CEF autoriza a esposa e o filho, sem problema algum, dá-se entrada na solicitação do visto de reagrupamento. Pergunta número 10. Quais os benefícios da autorização de residência da CPLP? Eu já tenho a minha manifestação de interesse feita esse ano, mas tenho minhas dúvidas sobre fazer pela CPLP ou por aguardar o modo convencional. Quando essa autorização de residência após manifestação de interesse, é necessário aguardar o prazo para análise da manifestação de interesse. Então, deu entrada na manifestação de interesse, até então não tem a autorização de residência, tá? Então, somente após essa aprovação e análise da manifestação de interesse é que você vai ter a sua autorização de residência. E a partir desse momento que conta como residência legal em Portugal. Por que é importante falar isso? Porque após 5 anos de residência legal em Portugal, é possível se naturalizar um português. Então, digamos, a sua autorização de residência leva aí em torno de 3 anos para ser analisada e você obter a autorização de residência. 3 anos a mais que você precisará ter para a comprovação do seu pedido de nacionalidade por tempo de residência. Então, digamos, sua intenção é residir em Portugal, o que seria interessante você analisar? Se o seu objetivo final é se tornar um cidadão português, você tem a sua manifestação de interesse que você deu entrada em 2023. Nesse seu caso, eu acredito que você fez a manifestação em 2023. Então, você não vai poder converter nesse primeiro momento para R da CPLP, tá? A menos, você só poderia se você tivesse vindo com um visto, tá? A partir de outubro de 2022. Ou se a sua manifestação de interesse fosse realizada até dezembro de 2022. Aí você poderia ter convertido na R da CPLP.
Agora, a sua manifestação de interesse sendo de 2023, você vai ter que aguardar essa manifestação de interesse, a menos que tenha qualquer movimentação, qualquer mudança na R da CPLP, tá? Que tenha lá, está para abrir, não sabemos, que são para as pessoas que foram sem o visto. Membros da CPLP foram sem o visto, possivelmente vão poder se regularizar pela CPLP. Não sabemos quando vai abrir, se realmente vai abrir. Então, assim, se você fez a sua manifestação de interesse agora, em 2023, você vai precisar aguardar essa manifestação de interesse. Não vai ter jeito. Então, você vai ter, em caso de naturalização, após 5 anos de residência legal, você vai poder se naturalizar, se esse for seu desejo. Então, o que é importante analisar? Eu vou aproveitar e fazer essa deixa para quem fez a autorização, manifestou o interesse em 2022. É importante analisar se seu desejo é virar um cidadão português, se naturalizar, talvez valha a pena você migrar para a R da CPLP, porque com isso você já vai ter a sua autorização de residência legal. Então, o seu tempo de conclusão alcance, o seu tempo de conclusão de alcance para se naturalizar vai ser muito menor do que, de repente, você ter que aguardar 2, 3 anos para sua manifestação ser aprovada e sair sua residência. Então, vale a pena você dar uma analisada sobre esse aspecto. Você vai receber 1 ano de autorização de residência e depois você vai renovar essa autorização por mais 2 anos e depois por 3 anos e depois 2 anos. Então, vai completar os 5 anos de residência legal. Eu me alonguei um pouquinho para poder explicar os 2 casos, né? Então, tem esse caso para quem iniciou agora em 2023, fez manifestação em 2023, por hora tem que aguardar, não pode fazer a migração, só pode migrar para a R da CPLP quem manifestou interesse até 2022 ou quem foi com visto aprovado a partir de outubro de 22. São essas 2 possibilidades no momento. Na pergunta, ela falou a data da manifestação de interesse dela? Ela disse que foi feita esse ano aqui, mas ela tem dúvidas, né, sobre se ela vai fazer quando abrir para essa segunda etapa aí, ou se ela mantém aí com a convencional, mas ela não citou data. A sua manifestação, como você falou, é agora em 2023. Então, ó, se o CEF abrir, que a gente acredita, a doutora Kelly até falou comigo sobre isso, que provavelmente vai abrir sim. Então, se abrir, qual é a sua maior vantagem? Uma, a doutora Kelly falou, que é exatamente o prazo para começar a contar o seu tempo para naturalização como português, né? Que são 5 anos residindo legal. Só vai contar na hora que você tiver autorização de residência em mãos. E a manifestação de interesse, a gente não sabe quanto tempo vai demorar para você pegar a sua autorização de residência. O segundo ponto, na hora que você está com a sua autorização de residência em mãos, você tem a oportunidade de solicitar o seu cartão cidadão, que é para as pessoas que têm autorização de residência. E a autorização de residência CPLP também dá esse benefício do cartão cidadão. O cartão cidadão, ele é o principal documento português. Ele tem todas as informações do português. Ele tem a filiação, ele tem o número do NIF, do NIS, da utente. Ele vai te dar acesso às universidades com descontos. Ele vai te dar acesso a financiamento imobiliário com desconto, mesmo que o do português. Então, você vai passar... Você não é português ainda, mas você vai passar a ser considerado todos os direitos do português no seu cartão. E com essa autorização de residência, você vai te permitir isso. Você vai fazer o seu cartão português solicitando o Estatuto de Igualdade, que foi assinado entre Brasil e Portugal. E para fazer esse cartão, você precisa pegar o seu certificado de nacionalidade no consulado brasileiro. Depois de ter o seu certificado de nacionalidade em mãos, ligar no CEF, solicitar um agendamento para marcar o seu pedido do Estatuto de Igualdade,
De posse do seu Estatuto de Igualdade, você vai solicitar o seu cartão cidadão, que vai chegar na sua casa com o mesmo prazo da sua autorização de residência. E depois você só vai renovando o seu cartão de cidadão de acordo com as suas renovações da autorização de residência. Então, fica simples e fica você com todos os seus direitos muito mais rápido. Pergunta número 11. Como funciona a legalização através de filho adolescente em Portugal? Só é feito quando a criança entra na escola? Sim, a criança precisa estar estudando, porque a lei, né, permite, a gente tem um artigo específico na lei que permite autorização de residência para os pais responsáveis pelo filho menor que esteja estudando. E é importante que seja realmente o pai responsável. Então, por exemplo, se o pai e a mãe, um mora em uma casa, outro mora na outra. É quem mora com o filho que é o responsável pela educação e alimentação do filho que consegue solicitar essa autorização de residência. Aí depois, de posse da autorização de residência que você teve pelo seu filho, você pode fazer o seu reagrupamento familiar dos demais. O pai responsável, depois de posse da autorização de residência dele, ele vai pedir o reagrupamento do cônjuge e dos filhos, dos demais filhos que ele tem. Inclusive dos filhos maiores, se ele também for responsável, né, financeiro do filho maior. Tem várias formas de autorização de residência. Existem outras formas de se legalizar. Não é só através da manifestação de interesse, né? Porque quando já está em Portugal, você tem que ver uma forma de se legalizar. Então, existem formas de se legalizar através de autorizações de residências diversas. Não é para sair do Brasil, pegar o filho, colocar debaixo do braço e vamos lá, filho, a gente vai se legalizar através de você. Não é isso, porque também não é tão fácil conseguir escola com uma criança, né, com a família sem a documentação. Então, é claro que quem já tem a documentação, a criança já vai com visto, tudo certinho, é muito mais fácil, é um caminho mais fácil, mais rápido, acaba sendo incontestável, não tem como contestar, porque Portugal emitiu uma autorização para aquela criança ir para o país. Então, se Portugal emitiu essa autorização, logo ele tem que estar preparado para receber essa criança para estudo, tá? Então, é diferente de uma imigração irregular. Então, assim, o país também lida com questões a respeito de gargalo mesmo no ensino. Por quê? Você tem uma demanda de várias crianças que precisam estudar, estão em situações irregulares, mas o país também tem a sua estrutura, né, já moldada. Então, precisa ter, sim, um planejamento, né? Tudo gira em torno disso. Então, é importante frisar isso também. Mas, em caso já está com a criança no país, vai tentar fazer essa legalização através da criança. Pode ser que tenha dificuldade, não encontre a escola com tanta facilidade, aonde você deseja residir, pode ser que isso realmente venha a acontecer. Não seja tão fácil assim. Não tenha vagas para essa criança estudar com tanta agilidade, um ano letivo se inicie. Pode acontecer? Pode acontecer. Então, tudo isso também é um risco, né? E dá para legalizar? Dá para legalizar. Pode não ser tão fácil assim, pode ser um pouco mais moroso. Perfeito, doutora. Então, como a doutora Kelly disse também, existem essas duas vertentes aí, pessoal, de vocês conseguirem essa legalização. Estando ainda no Brasil, vocês recorrem a elas lá e verificam toda a sua situação. E já estando em Portugal, caso vocês já tenham vindo como turistas e querem uma legalização mais rápida, mas não conhecem todos os caminhos que tem, né? Todas as possibilidades, entrem em contato com elas também, porque às vezes vocês chegam aqui e tem um filho pequenininho aqui. Pode se legalizar por isso também. Gente, eu não vou me estender sobre isso porque eu não sei explicar, mas as doutoras, elas estão aí para isso, para tirar todas essas dúvidas de vocês, alertar e ajudar também com esse processo mais rápido. Quando você entra aqui em Portugal para começar uma vida nova, para mudar de vida como todos vocês querem, gente, se vocês já entrarem com o pé direito,
tudo vai fluir melhor, tudo vai ficar muito mais fácil. E a doutora Irene e a doutora Kelly estão aí para isso. Então, não hesitem em contatar, entrar em contato com elas através do WhatsApp, através do Instagram também. Eu vou deixar no link da descrição desse vídeo aqui do YouTube também para vocês terem aí um bom aparato e boas informações aí com pessoas aí que são, nota 10, tá bem? Doutora, qual a diferença entre o visto da CPLP e a autorização de residência da CPLP e qual eu posso fazer estando ainda aqui no Brasil? O visto, na verdade, o acordo de mobilidade da CPLP trouxe alguns benefícios, dentre eles. Não precisa comprovar meios de subsistência, passagem de retorno, seguro-saúde. Porém, esses benefícios eles devem ser aplicados quando existe o termo de responsabilidade, tá? Quando a famosa carta convite. Porém, essa carta convite, ela precisa ser real e precisa que haja a comprovação por parte de quem vai emitir esse termo de responsabilidade, que realmente ele comprove que tem como arcar com uma possível passagem de retorno, que tem como cobrir os meios de subsistência, que tem como dar o alojamento para a pessoa, né? Então, os benefícios da CPLP, eles são a partir para quem vai com essa carta convite. Em relação ao visto, o visto trouxe na verdade, não é um visto novo, né? Os vistos, eles já existem, já são os vistos existentes, tá? Então, aplicam-se as regras dos benefícios da CPLP para os vistos existentes. É basicamente isso. Então, por exemplo, no visto para a procura de trabalho, se você recebe esse termo de responsabilidade, você não precisa comprovar os meios de subsistência, você não precisa comprovar uma passagem de regresso. Por quê? Porque tem um responsável por você em Portugal. Para o visto de estudos, mesma coisa. Você utiliza os benefícios da CPLP. Quando? Quando você vai fazer uma graduação, por exemplo. Se você sendo membro da CPLP, você não precisa comprovar o seguro-saúde, você não precisa comprovar os meios de subsistência. Então, funciona mais ou menos dessa forma. Os vistos são os mesmos vistos, porém, com a possibilidade de utilizar esses benefícios da CPLP. Tá? Para cada tipo de visto, aplica-se um tipo de benefício. E, tendo a carta convite, você não precisa fazer essas comprovações. Subsistência, passagem de retorno e tudo mais. E, no seu caso, né, qual é o tipo de visto ideal para você, vai ser analisado caso a caso, dependendo da sua real intenção em Portugal. A primeira pergunta que eu faço quando eu quero imigrar, você quer imigrar, mas o seu desejo de imigrar, o que te motiva em estar em Portugal? Eu quero estudar. Opa, então temos um caminho. Não, eu quero trabalhar. Temos um outro caminho. Não, eu presto serviços, eu não quero... presto serviços online, eu presto serviços remotamente. Então, tem essa possibilidade também de nômades digitais, que, na verdade, ele abraça todas as profissões hoje em dia, né? Hoje em dia, você é um psicólogo e você pode trabalhar remotamente. É um funcionário público e pode trabalhar remotamente. Não só a áreas ligadas à tecnologia, né? E sim a diversas áreas. O próprio advogado pode ser um nômade digital. Então, assim, e existe um visto para isso. E cada tipo de visto aplica-se os benefícios da CPLP. A pergunta aí, ela falou sobre se ela ia fazer o visto CPLP ou a AR-CPLP. É outra dúvida que as pessoas, porque elas confundem. Então, na verdade, a doutora Kelly explicou que são benefícios CPLP. Depois que ela for com um visto que vai ter benefício CPLP, porque todos os vistos agora, depois de 31 de outubro de 2022, eles estão vindo como dos países, né, que fazem parte da comunidade portuguesa. Estão vindo como vistos CPLP.
esses vistos foram emitidos após essa data, tem a possibilidade de, depois de estar em Portugal, pedir a AR-CPLP, que é a autorização automática de residência CPLP. Então, é diferente. Não tem como você fazer, eu vou fazer o visto CPLP ou AR-CPLP. Não. Primeiro é o visto, porque são 2 momentos imigratórios. Você precisa primeiro passar pela imigração. E o que te dá a passagem pela imigração é o visto. O visto serve para isso. É a sua entrada em Portugal. Aí, de posse do seu visto, você vai ter um agendamento no CEF para tirar a sua autorização de residência. Aí você pode fazer a AR-CPLP. Mas, por exemplo, se você já está indo com o visto, você está indo com o quê? Com um agendamento no CEF para tirar a sua autorização de residência. Então, não vai ter necessidade de você fazer a AR-CPLP, porque você vai ter um agendamento no CEF. E aí, você, provavelmente, na hora do agendamento, você vai ter lá o seu horário bonitinho, você vai ter já uma autorização de residência que vai valer por 2 anos. Ela não vai valer só 1 ano, como a AR da CPLP. Então, a não ser que você tenha muita urgência para você entrar com um visto e depois solicitar a AR-CPLP antes da data do seu agendamento. Então, assim, doutora, qual seria, então, um exemplo de urgência? Uma pessoa que quer ir como Uber, que quer trabalhar de Uber em Portugal. Ele tem urgência, porque o sustento dele vai vir do Uber. Então, ele entrou com visto, com benefício da CPLP, e ele quer rápida autorização de residência para conseguir converter a carteira dele para carteira portuguesa. Então, é uma urgência que a gente tem que avaliar, e para ele vai ser excelente, porque rapidamente ele vai estar com autorização de residência para fazer o que ele mais deseja, que é como a doutora Kelly falou, qual é o seu objetivo em Portugal. Então, todos esses são detalhes do nosso planejamento migratório. Quando o cliente vai até a gente vai analisar ele, fazer um perfil dele, para ver exatamente o que vai ser em Portugal, o que vai realizar os sonhos desse cliente. Então, é feito todo um cuidado especial. É esse que é o diferencial de ter um advogado te acompanhando, te dando a mão e fazendo esse trabalho junto com você. E é um trabalho pelo seu sonho, né? Que a gente vai poder ter o prazer de estar ajudando. Qual visto devo aplicar, já que quero ir a Portugal para trabalhar? Somos eu, minha esposa e a nossa filha de 3 aninhos. Depende. Depende do visto. Então, assim, vamos ter que analisar o tipo de visto que caiba o acompanhamento familiar, que possibilita toda a família viajar em simultâneo. Então, por exemplo, o visto para nômade digital, ele cabe esse acompanhamento familiar. O visto para uma atividade subordinada, cabe o acompanhamento familiar. O visto para procura de trabalho, já não cabe o acompanhamento familiar. Então, vai primeiro um membro da família, obtém a autorização de residência e daí pode reagrupar os demais membros da família, tá? Então, tem que analisar caso a caso e chegar numa aplicação de visto ideal, se realmente o pré-requisito for inegociável a família ir junto em simultâneo. Aí tem que aplicar um visto que permita isso, tá? Então, tem que ser analisado realmente caso a caso. Existem possibilidades? Existem. Então, a gente conversa, né, e entende melhor e busca a melhor solução para atender o caso em concreto mesmo. É uma coisa, né, que eu e a doutora Kelly fizemos e analisamos para um cliente recente, que vale muito a pena, porque o casal, por exemplo, parecia com esse caso aí. Os 2 queriam procurar um trabalho em Portugal. Então, procura de trabalho, realmente, a doutora Kelly falou, não cabe acompanhamento familiar. Então, como que vai o marido com procura de trabalho e a esposa com procura de trabalho e a criança? Não dá. E se você for orientado em algum momento e com 2 vistos procura de trabalho, que infelizmente a gente viu que tem gente orientando dessa forma. Porque vai chegar na imigração e vai passar
porque é o direito da família estar unida. E você pode ir, o seu marido com procura de trabalho, você com procura de trabalho, o seu filho é menor, ele vai passar. Isso é uma orientação errada. O visto, ele é por pessoa. Então, se é um bebê, o bebê também tem visto. Então, aí, nesse caso, a gente analisou e deu uma solução para o cliente. Qual foi a solução? Vai um dos dois, ou você ou sua esposa, com visto de estudo. Porque o visto de estudo vai conseguir o acompanhamento familiar. Então, algum dos dois vão estudar em alguma coisa. Então, tudo é analisado, tudo a gente tem que fazer da forma correta e ver o que é melhor para o nosso cliente e dar um jeito para a família ficar unida, mas da forma certa. Então, a gente tem que tomar cuidado até com isso, até com orientações que são dadas por pessoas que falam que fazem um assessoramento, mas não estão fazendo da forma correta. Não estão fazendo um assessoramento para um visto da forma correta. E no caso, esse caso que eu tô falando, não eram advogados, tá, gente? Eram pessoas que falam, eu sou especialista em visto. E aí não sabe as formas corretas de uma imigração. Porque simplesmente o agente da imigração pode virar para a família e falar, não, seu filho não vai entrar, e aí? Não tem opção, volta a família inteira. Então, olha o custo, olha o desgaste que envolve isso, né? Financeiramente e emocionalmente. Então, pode realmente acabar mal, né? Muito obrigada, então, e esperamos vocês, muito obrigada. Esperamos vocês aí num próximo vídeo do canal. Muito obrigada a vocês aí que estão assistindo também por terem ficado até aqui com a gente. E não hesitem aí em entrar em contato e tirar todas as suas dúvidas. Muito obrigada por assistir até aqui e até um próximo vídeo do meu canal. Tchau, tchau!